Angélica, tudo bem, Angélica? Que prazer ter você aqui comigo, Angélica. Meu Tudo bom, girassol. Luciana? Ah, Essa história do girassol, né? Vai ficar para a história aqui desse aprendizado, né? Que eu também aprendi com você a respeito do girassol, né, Angélica? que bom. Essa história de girassol é uma história importante que ensina bastante, assim, como a gente aprende com a natureza, né? Ótimo. Depois, para quem está assistindo aqui a gente, para quem vai rever, né, ver esse depoimento depois, eu vou colocar essa questão do girassol aqui na edição desse vídeo, tá? E aí quem quiser verificar, vai estar descrito ali qual é essa forma, né, que você falou para mim que eu desconhecia a questão do girassol, tá? Quem tiver curiosidade de saber. Que a gente começou a falar de girassol, mas não é depoimento, caso de sucesso, vai falar de girassol, né, Angélica? Bom, vamos lá, minha querida mentorada, amada, iluminada, girassol realmente, né? Você é toda girassol, Angélica. Me fala quem é você, me fala teu nome, por que que você procurou mentoria. Me fala, Angélica. Então, tudo bom? Meu nome é Angélica Jacob, eu tenho 37 anos. Eu procurei a Luciana, na verdade, a Luciana caiu no meu colo. Eu estava num momento de crise existencial, eu acho. Tanto profissional como pessoal, eu estava num momento que eu precisava alinhar as minhas bases e alinhar as minhas estruturas, tanto como profissional, como mãe, né, como mulher, e entender o que eu queria mesmo. E estava numa fase bem complicada de trabalho, esse momento de pandemia em casa, tentando administrar marido, casa, filho, trabalho, tudo ao mesmo tempo. Então, acho que, como muitas pessoas, eu estava num momento assim um pouco de desequilíbrio. E quando eu comecei a pensar em alguém para como é que eu ia tratar, que eu precisava de uma ajuda, a Luciana me procurou. Ela entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem no LinkedIn, eu achei muito engraçado. Eu falei, nossa, é um sinal, né? Eu acredito muito Exato. nisso, que as coisas acontecem quando a gente aparece naquele momento que a gente precisa, né? A gente até se surpreende com algumas coisas, né? Porque você não espera de onde vem, mas sempre vem alguma coisa legal, né? E aí a Luciana apareceu, eu conversei com ela me propôs fazer a mentoria e foi bem gratificante fazer assim, esse processo para mim. A gente teve dias bons, eu tive dias pesados, dias que me puseram aí para pensar muito, que eu tive que fazer muita reflexão e entender os sentimentos que aquela sessão me causou ali, mexeu bastante comigo. Mas eu acho que no final o resultado foi muito positivo, assim, porque eu consegui rever muitos dos critérios que eu estava adotando, consegui enxergar coisas que, apesar de estarem na minha frente, eu não queria enxergar, então assim, me tiraram a peneira, né, que a gente fala, tô tapando o sol com a peneira, na Isso. verdade, tiraram todos os meus filtros e falaram, não, você tem que ver. Olha, isso aqui tá na sua frente, se você não tá vendo porque você não quer. Então, assim, você tem que lidar com isso. Para de jogar debaixo do tapete, né? Então, no início isso foi muito impactante, porque entender e assumir que tudo depende de mim, né? E não que seja culpa, mas a responsabilidade é só minha, né? O que eu faço com as coisas, assim, eu não posso mudar ninguém, eu só posso mudar a mim mesmo. Então, assim, só vai mudar alguma coisa se eu mudar a minha atitude em relação a ela. E é complicado, às vezes, a gente, né, mudar as nossas atitudes, né? E entender que o momento depende da gente, que as coisas assim, por mais que eu goste de poder resolver as coisas por mim mesma e não depender de ninguém, às vezes aquela bengalinha que a gente precisa, pô, tô dependendo de alguém para fazer alguma coisa, né? Então, depois de uma sessão muito pesada e carregada, né, aquele dia que eu fiquei assim, uma sessão, eu acho que eu fiquei uma semana meio, vamos dizer assim, É, eu botei a roupa abaixo para fazer uma limpeza de higiene mental, assim, fiz. O você. mantra não me ajudou muito, mas eu fiquei lá, eu fiz o Kunomono lá, né? Ganhei até um Ah, japamala de uma amiga minha, que eu comentei delícia! com ela me deu, e para mim funcionou, porque eu de segurar e fazer, e parece que eu vou andando e vou fazendo, eu não preciso ficar parada num lugar, então para mim funcionou bastante. Deixa, E deixa depois eu só falar aqui, Angélica.
para quem vai assistir a gente, né? A Angélica, ela é super ansiosa, super agitada, né? Por isso que ela tem esse método no momento dela, que é derrubar tudo, tirar tudo do guarda-roupa, né? E arrumar tudo de novo, começar a se mexer, se movimentar. Nesse momento que a Angélica se encontra com ela mesma. E aí a gente falou das metodologias, né, dos recursos que a gente tem para arrumar essa caixinha, esse modelo mental. E nós falamos de meditação, de frequência, do Ho'oponopono. E o Ho'oponopono, que ela comentou agora, né, é um método de você entrar, né, no eixo, se centrar com você mesma. E eu falei, olha, tenta o Ho'oponopono, né? Eu sugeri o Ho'oponopono. E aí tem o Japamala, né? Japamala, né, isso, Angélica? Japamala. É o terço, né? É o terço do Ho'oponopono, que são 108 conchinhas, você fica lá meditando e falando algumas frases maravilhosas que realmente levam a gente à libertação. Angélica, você não se identificou muito com a meditação nem com a frequência, né, Angélica? Mas surgiu Não. o Ho'oponopono, que deu muito certo. É uma das técnicas que eu indico nas minhas mentorias, né? Para a gente se centrar. Vamos lá, e aí? Não, foi um processo. Eu me cobrava, assim, ninguém cobra mais da gente do que a gente mesmo, né? Acho que a gente é o nosso maior inimigo quando a gente está. Quando nós mesmos não acreditamos nas nossas capacidades, né? E aí esse período me fez acreditar e pensar em rever. Eu estava a ponto de abandonar tudo, assim, de pedir demissão, eu estava a ponto de abrir mão de relacionamento, eu estava assim, me sentindo uma péssima mãe, uma péssima esposa, péssima profissional. E aí eu falei, não, para, o que está acontecendo? Quais são as coisas, sabe? E comecei a voltar, comecei a prestar atenção, comecei a mudar a minha maneira de encarar as situações que estavam sendo postas para mim, e encarar o choro do meu filho de uma outra forma, encarar as críticas do meu marido de uma outra forma, encarar as questões de trabalho de outra forma, e as coisas foram melhorando, assim, em questões de um mês, assim, tudo mudou. Aconteceram muitas mudanças. Aconteceram mudanças no trabalho, aconteceram mudanças na minha casa, mudanças com o relacionamento com meu filho alterou, assim, meu filho, a gente fez uns trabalhinhos, né, de relacionamento com ele para poder manter um vínculo com ele, mas ao mesmo tempo conseguir cortar o cordão umbilical com ele, de não me sentir aquela, ai meu Deus, eu tô abandonando meu filho porque eu tô indo trabalhar. Então, assim, foi um pouco libertador, assim, sabe? A minha relação com meu filho foi uma coisa de, ele é meu filho, ele tá comigo no momento, a gente curte o momento que a gente tá junto, né? E o fato de eu não estar com ele agora não quer dizer que eu não goste dele, que eu não cuide dele, que eu não vou dar atenção. Então, assim, quando eu tô com ele, eu tô com ele. E ele entendeu Qualidade, isso. né? Qualidade de tempo com o teu filho, né? É isso que tira a culpa da gente. O tempo que você tem, 10 assim, minutos, é qualidade. E aí foi bem importante, assim, e isso me aliviou muito também para trabalhar, porque aí eu consegui trabalhar com menos culpa, sem ficar pensando tanto, porque, eu tô aqui, mas eu não tô olhando ele lá. E a evolução aconteceu naturalmente, assim, as coisas foram entrando nos eixos. Eu ainda estou num processo de evolução, muita coisa está acontecendo hoje, até para me posicionar para tudo, assim, tanto no meu relacionamento, com qualquer pessoa, como numa posição profissional. Hoje eu já, assim, eu sou ansiosa e bem impaciente, né? Eu costumava falar e não pensar muito sobre qual que seria a interpretação da outra pessoa sobre aquilo que eu estou dizendo, porque às vezes eu posso estar tentando achar, sendo da maneira mais delicada possível, eu estou parecendo um coice de mula, que a gente fala, né? E às vezes eu tô achando que eu tô falando normalmente. Então eu comecei a prestar um pouco mais e me monitorar nesse sentido de o que eu falo, como eu falo, ou como a pessoa pode entender o que eu tô dizendo, que às vezes eu não tô dizendo num caráter de crítica ou de um caráter de bronca ou de qualquer coisa no sentido pejorativo, e a pessoa pode vir a interpretar dessa maneira. Então, assim, tô prestando mais atenção nisso, até como falar com meu filho, como falar com meu marido, para ver se e eu já comecei a perceber que está dando bastante resultado, assim, a forma como eu tenho me colocado nas situações, evitado entrar em combate, respirando, tomando um copinho de água, vou pro lado, depois eu volto.
Às vezes eu falo, nossa, fiquei brava com aquilo porque depois eu vou falar com ele, com aquela pessoa, porque aquilo me deixou irritada. Depois eu vou ficar pensando, eu fiquei irritada por quê? Eu não sei. Não lembro por que eu estava irritada com esse assunto. A gente está falando das técnicas do diálogo, né, Angélica? É. As técnicas do diálogo, tanto na tua casa como na tua vida profissional, né? Que existe a regra do emissor, né? Da mensagem e do receptor, né? Quando você emite uma mensagem, o meio pelo qual ela chega quem vai receber essa mensagem e como está chegando. E aí, quem está recebendo a mensagem não entendeu, o problema está aqui. Proponha a resolução, não foca no problema, proponha a resolução desse problema. Né? É uma das técnicas também aqui da mentoria, né? E, Angélica, me fala uma coisa. Se você pudesse, assim, dar uma nota, né, na Angélica, né, como um ser, não Angélica carreira, corporativo, ou Angélica mãe, Angélica como um ser, como um todo. Se você pudesse dar uma nota para você, antes, né, antes da mentoria e depois da mentoria, e ainda a Angélica que está em construção, né, que a gente tem que pensar, como que você avaliaria, Angélica? Nossa, o momento antes da mentoria, eu estava assim, um ser humano muito com pouca luz, vamos dizer assim. Eu não estava muito iluminada naquele momento, tá? Realmente eu estava em desequilíbrio, muito tenso. Acho que eu estava aí uns 4,5, 5 como pessoa, que eu estava dando assim, muito combativa, muito como é que eu vou dizer? Reativa a tudo. Estava reativa a tudo eu achava que era uma questão de uma questão crítica, tudo era relacionado a qualquer comentário era uma forma de me ofender ou de me criticar, de me diminuir. Então, foi um processo. Hoje eu acredito que eu já esteja num 7, 7,5. Pretendo ficar aí nos 9 e pouquinho, porque 10 é perfeição, eu acho que é querer demais, mas a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre crescendo, sempre evoluindo. Mas essas sessões realmente assim, eu pude sentir em mim uma forma de pensar muito diferente. A primeira sessão não, a segunda sessão, mas depois aquela sessão que foi bem carregada, aquilo mudou uma chave em mim assim que foi muito importante, sabe? De fazer a cartaz também, de ressignificar, né? Ressignificar algumas caixinhas. E foi uma coisa importante, assim, eu consegui coisas que eu imaginei. Demorei 37 anos da minha vida para escutar de uma pessoa e aquilo mudou, assim, foi um simples assim, eu concordo com você. Eu concordo com você que, assim, salvou 37 anos de um relacionamento, assim, que eu tinha. E eu falava, com você mesma, né? Comigo mesma, de uma necessidade de aceitação que eu tinha, de uma questão de um conflito interno que eu tinha, e na verdade era eu comigo mesma, não era eu e a pessoa, né? E assim, isso. Só que como eu consegui mudar na forma de tratar essa pessoa conseguiu me responder, conseguiu colocar uma coisa que eu sempre quis ouvir. Pareceu que ele falou a palavrinha mágica, aquilo fez um estalo na minha vida, assim, eu falei, sensacional, sabe? Assim, aquilo foi muito impactante, né? Eu te contei, foi super. Isso. E aquilo realmente foi a partir daí que as coisas começaram a mudar mesmo, sabe? Que eu vi que se movimentar, né, Angélica? As coisas mudavam. Então, assim, foi como a gente estava falando várias vezes, assim, acho que tudo que acontece na nossa vida é bom, tudo que Deus manda pra gente é bom. Num primeiro momento a gente não entende por que aquilo está acontecendo, mas assim, o tempo cura tudo, o tempo mostra tudo, então assim, a gente precisa ter fé, resiliência, paciência, que é uma coisa que realmente é uma coisa que eu tenho que trabalhar para ter, porque aquele Deus me dá impaciência, mas me dá agora, né? Mas e eu acho que esse momento foi de grande transformação, assim, foi um momento importante. Acho que depois de toda, como é que eu vou dizer, depois de toda tempestade tem a bonança, né? A gente tem um momento de calmaria. E eu acho que eu tô entrando nesse momento de calmaria agora. Então. Que delícia! E eu acho que é assim, Angélica, você falou muito do guarda-roupa. E eu analisando todo esse tempo, esse guarda-roupa é o teu me time. É o tempo que você reserva para você. E a gente precisa desse me time. E o que aconteceu com você é que você foi encontrando
Você foi abrindo chaves, você foi girando muito rápido para a iluminação. E está girando, nunca acaba. A nossa evolução é eterna. Se a gente parar de evoluir, de crescer e de buscar luz, a gente definha, né? Tá? Então, foi assim, enriquecedora essa mentoria para mim, né? Você realmente, eu aconteci na tua vida no momento certo, na hora certa. Foi o momento que você está girando, girando. Opa, essa doida aqui me mandou uma mensagem me chamando para conhecer o trabalho dela, como que vai ser, né? Você entrou no desconhecido, entrou nesse deserto, eu fui lá, puxei tua orelha, né? Você entrou no teu guarda-roupa, saiu do seu guarda-roupa, desabrochou. E eu costumo muito falar, né, porque eu faço análise corporal, eu costumo muito falar da postura das minhas clientes, das minhas mentoradas. Você chegou uma Angélica arqueada, ombro arqueado, muito próxima assim da tela, sabe? Como se estivesse assim, preciso falar, né? E depois você foi já relaxando na sua cadeira, baixando um pouco o ombro, baixando a guarda, né? Não é mais assim, essa mulher vai me salvar. Não. Eu busquei um aprendizado, busquei uma ponte e ela é um degrau da minha evolução. Eu sou um degrau da sua evolução, não sou tudo. E me fala assim, Angélica, quando, independentemente daquela sessão pesada, né, que te colocou o peso do comprometimento, da responsabilidade que está em você mesma, que virou? Qual o momento que virou a chave para você e você falou, opa, eu tenho que acordar, eu estou acordando. Qual foi o momento? Eu acho que foi realmente foi aquela conversa que eu tive com um sócio da empresa, que ele ele falou que eu tinha que voltar para nesse período de pandemia, e que como se eu não estivesse trabalhando, eu tomei aquela informação de uma maneira ruim. Aquilo me desestabilizou de uma maneira muito, assim, rápida. Isso. E eu fiquei mal por 2, 3 dias, aí eu te contei e você falou, por que você ficou desse jeito? Por que você tá olhando, você tá vendo tudo para baixo? E aí colocou aquilo para mim, a gente começou a conversar e aí você puxou minha orelha de novo e eu entendi, eu falei, não é possível, sabe? Realmente, por que eu respondi isso? Por que eu não respondi de outra forma? Por que eu não me coloquei? Por que eu não me posicionei? Claro. Por que eu tô brava? Né? É assim, toma a informação, acredito que eu fiquei mal 3 dias e ele nem lembra que ele falou para mim, entendeu? Então, foi a forma que eu recebi a informação. Aquilo já era uma coisa que talvez aquilo já era uma coisa ruim, que assim, me incomodava, que eu já estava triste, que era uma coisa que uma preocupação grande, e eu já recebi aquilo de uma maneira negativa, né? Eu não fiz uma análise do contexto, eu não interpretei a situação, o contexto da fala. E aquilo simplesmente destabilizou. Eu fiquei 3 dias muito mal. E acho que a partir daí, daquela conversa que a gente teve, você falou, olha, mas pensa por outro lado, pensa dessa forma. Olhar por outro ângulo, né? E ressignificar o momento, né? Ressignifica isso para você, o que você pode interpretar. Na próxima vez você tem que estar pronta para responder, mas assim, você tem que estar preparada que isso pode acontecer. Então, assim, eu vi que eu não estava preparada, que eu estava num ambiente que, assim, se a pessoa falasse volta, eu ia falar, meu Deus, agora a casa caiu. Não tava... Então, assim, eu percebi que eu precisava me programar, que eu precisava já pensar nas coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, então, assim, eu não penso a muito longo prazo. E eu comecei a me organizar, vamos dizer assim, não para o próximo ano, mas talvez para os próximos 15 dias, 20 dias, já estava começando mais a tentar organizar alguma coisa, porque da mesma forma que eu sou impulsiva, da mesma forma que eu quero hoje, amanhã pode ser que eu já não pense diferente e já não queira mais. Então, por isso eu não... Mas eu comecei a pensar em alguns objetivos macro, organizar algumas situações, colocar alguns pontos de até de investimento, de carreira, de estudo, de outros pontos de forma de empreendimento, qualquer outra coisa assim. Nada para agora, mas aquilo me deu um clique, né? De, olha, comece a interpretar as coisas assim, antes de você já tomar e já ficar revoltada, já ser reativa, né? Respira, né? Inspira, respira e não pira. Como eu comento sempre, né? Se alguém joga uma pedra no seu telhado e ele quebra, o problema não está na pedra, e nem na atitude da pessoa, está no teu telhado. Opa, preciso reformar meu telhado. Se o teu pé dói, você não vai trocar o pé, você vai trocar o sapato. Eu escolho por onde olhar. Eu escolho qual o melhor ângulo para mim.
eu escolho o que decidir a respeito dessa caneta, né? Uhum. Então, você repensou a tua escolha. Foi você que escolheu ficar brava por um comentário bobo, inocente Foi. e até que te engrandecia, né? Que te dava mérito do teu chefe e você resolveu aceitar aquilo como uma pedrada, né? Como o sapato que dói teu pé. Foi. Exatamente porque eu estava num momento que eu estava recebendo tudo como se fosse uma pedrada. O comentário foi recebido como um soco no estômago, assim, doeu. E depois, na verdade, era até um elogio. Então, eu Claro. não interpretei da maneira correta. Aquilo me fez mal e assim, a nossa conversa levou a uma forma de porque assim, as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo, porque você está sendo reativa, né, as colocações que estão chegando para você, você não está aberta, você quer mudança, mas você não está aberta para mudança. Isso. Então, como é que vai mudar? Começa a perceber, sabe, assim, recebe, tenta, não nega, e aí eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo tão, assim, depois dessa situação, parece que foi divisor de águas, realmente, porque a Foi partir onde daí virou, né? Foi onde virou foi. essa chave, né, Angélica? Enchi minha casa de post-it aqui, computador, notebook, bolsa, onde eu tinha um post-it colocando frases assim de inspiração, frases de eu posso, eu consigo, eu sou capaz, respira, paciência, tenha calma. Até assim, tome água, coloquei no celular para colocar aqui para Isso, lembrar. o tempo Então, todo assim, água. Na hora de conversar, para quem é muito reativo, ansioso, na hora de conversar, uma das técnicas é levar água. Tá? Olha que coisa tão boba, é você irrigar as tuas cordas e o tempo que você leva o copo na boca é o tempo que você, um segundo para respirar. Você está falando, 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 para, toma um gole d'água, você volta a falar de forma diferente. É incrível como funciona. Tá? Uma técnica tão boba, exato. tão idiota, né, Angélica? Mas o simples fato de Mas cortar. muitas das coisas, das técnicas, são coisas simples, pequenas, que a gente não dá importância, Não e a hora que a gente vai pratica. ver, são coisas assim, que você pode fazer no dia a dia, ou ler o livro, vou ler só 5 páginas. Poxa, foi o livro. E eu achei que eu não conseguia fazer, e foi. Então, assim, Que eu era a minha bacana. própria limitadora. Eu tava. Exatamente. Então, por mais que eu achasse, eu faço, eu aconteço, não sei o que, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Mentira, não fazia. Eu achava, eu pensava que aquela questão de, eu sou super mulher, posso fazer tudo sozinha. Não posso, porque senão você surta, você fica doente, e ninguém dá valor, Exatamente. porque, né, ninguém reconhece aquilo que você está fazendo por todo mundo. Então, quando você divide e pede para alguém fazer, ele faz. Delegar, né? Delegar Pegar, e então, achar que o outro é capaz de fazer, né? não só isso. E a pessoa, quando faz, ela dá valor àquilo que foi feito, né? Porque quando você fizer por ela, ela vai interpretar aquilo de, olha, que legal, eu sei quanto demorou para fazer, eu sei quanto custa para fazer, eu sei Isso. quanto tempo demora para fazer e quanto trabalho dá. Então, assim, foi também foi importante eu descobrir, na verdade, aplicar e falar que dividir as coisas em casa e pedir ajuda, no trabalho pedir ajuda, na verdade não é demérito. Então, assim, é muita coisa, né, Angélica? A gente tem vontade de falar Muita. de tudo, todas as técnicas, tudo que virou, tudo que iluminou, né? Mas, assim, eu estou muito feliz com essa mentoria, muito feliz com essa carinha nova da Angélica, tá? Esse olhinho diferente. Falei, vou ficar feliz quando você conseguir abrir um pouquinho mais o olho quando conversa comigo, esse ombro mudar, que eu sei que na análise corporal isso faz uma grande diferença, é um resultado maravilhoso, é uma transformação linda, tá? E vai acontecer muito mais para você, Angélica, tá? Porque a evolução, ela é sempre para sempre. Usando todas as técnicas, todos os métodos, tudo que você anotou, nem sempre dá para fazer tudo, né? É corrida, você está com o neném novinho. Me fala assim, o que que você diz para uma pessoa que está assim, querendo buscar ajuda, querendo sair desse deserto, querendo encontrar pontos de oásis onde se reabastecer para recomeçar, ou na carreira, ou na relação, o que quer que seja, se tornar empoderada nesse mundo, Uhum. né, e nasceu para ser brilhante, rica, né, empoderada. O que que você me diz a respeito, Angélica? Eu acho que é uma coisa que eu aprendi, né? Que a gente não consegue nada sozinho. Por mais que tudo dependa da gente, nós somos
seres que vivem em comunidade, que vivem, como é que eu vou dizer, em grupo. A gente, assim, não adianta nada você ser uma pessoa que quer ajudar alguém se não tiver ninguém para ajudar. Então, assim, se você está num momento que precise que você não sabe para onde vai, que você está tenso, assim, isso não vai se resolver de um dia para o outro sozinho. Em primeiro lugar, você precisa entender que se você quer sair dessa situação, se realmente é isso que você quer, se não adianta você só consegue ajuda aquele que realmente quer ajuda, né? Porque você tentar ajudar uma pessoa que ela não acha que não precisa, Não vai. não tem resultado nenhum. Então, eu acho que inicialmente assim, é entender qual é o momento que se está, né? O que se busca, se realmente aquela situação que você está te coloca que você não consegue administrar aquilo de uma forma como você gostaria, reconhecer que você precisa de uma mãozinha de alguém, assim, como colo de mãe, sabe assim? Todo mundo, por mais que você não precise, quando você ganha um colinho de mãe, não é uma coisa assim que te conforta, te Sim, dá é o ninho, uma né, que a gente busca, né, de vez em isso. Então, quando. assim, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que por mais que você ache que tem capacidade de resolver as coisas sozinha, se você tiver a possibilidade de entender que você pode ter ajuda, não que você não consiga sozinho, mas às vezes que se tiver uma ajuda, vai mais rápido, vai melhor Isso. e você consiga um resultado até mais eficiente do que talvez fazendo sozinho, tente, peça ajuda, vá atrás da ajuda. Não, aí é o método de cada pessoa, né? Tem gente que faz terapia, tem gente que vai para o coaching, tem gente que vai para a mentoria. Eu achei que a mentoria para mim foi uma coisa muito foi nova, eu já tinha feito terapia, o coaching eu não tinha feito ainda, mas a mentoria para mim foi uma coisa boa, porque eu não fiquei remoendo coisas antigas. Eu falei, meu, como é que eu resolvo daqui para frente? O que eu faço? Porque, Isso. assim, eu sei, assim, até tenho consciência de tudo que me faz mal, do que aconteceu, o que não aconteceu, o que aquilo me fez me sentir, mas, assim, e hoje? O que eu faço daqui para frente para mudar? Isso. Porque eu não tiro mérito, isso é importante a gente aprender a trabalhar e ressignificar tudo isso pra gente lá atrás, trabalhar como absorver essas informações, mas eu preciso ir pra frente, eu preciso caminhar, eu preciso evoluir. Então a mentoria me ajudou bastante nisso, sabe? De não ficar só pensando no passado e, na verdade, projetar o futuro, né? Buscar o passado é buscar culpados, muitas vezes. Na verdade, assim, ok, já aconteceu, não vai alterar a situação. O que você pode fazer é lidar mudar a maneira como você interpreta isso ou como você vai lidar Isso. com esse sentimento. E daqui para frente vai fazer o quê? Porque lá atrás já foi, né? Então já aconteceu. E aquilo foi importante acontecer na sua vida porque fez de você o que você é hoje. Então, assim, tudo que aconteceu na sua vida, de uma forma ou de outra, construiu a sua personalidade, tudo que você tem hoje. Tinha que acontecer. Poderia ter acontecido diferente, mas talvez você não fosse o que você é hoje. Então, assim, não dá para alterar. Realmente olha, ressignifique isso na sua vida, absorva, Isso. entenda e caminhe, Abrace, evolua. né? Sofra se tiver que sofrer, passe pelo período de luto, né? Eu acho que todo mundo tem que passar assim, passar pelo luto mesmo, porque assim, se você não sair desse luto, você não... O luto de maneira geral, né? De você interpretar a situação. Mas, assim, você precisa cumprir esse ciclo para você evoluir. Então, tá, e agora, o que eu faço para mudar? O que eu fiz que eu posso fazer diferente para não acontecer de novo? Então, isso para mim foi importante. Eu consegui, assim, ver muitas situações, enxergar muito o que eu andava fazendo como uma coisa repetitiva. Eu achava que aquilo, não é possível isso acontecer, mas é eu que fazia sempre as mesmas coisas e querendo um resultado diferente, então, assim, não tinha como ser. Podia acontecer com pessoas diferentes, mas é sempre a mesma situação. Era uma coisa assim, Isso. olha só, quem está causando isso? Eu estou causando isso. Então, pensa, enxerguei isso do eu. Realmente isso foi uma coisa assim... Foi E agora, bastante. né? Ainda às vezes eu faço, depois eu percebo falando, nossa, eu não acredito que eu fiz de novo, sabe assim? Mas eu já tenho bastante consciência, já consigo perceber na hora, às vezes eu tô fazendo, já percebo, paro, tento mudar. Tá num outro degrau. Você já tá num degrau Já, de reconhecer, né? Você não tá isso. Assim, alienada mais. não era uma coisa que eu faço no automático. Assim, antes eu fazia tudo no automático. Hoje eu faço, mas eu já percebo que eu fiz. Às vezes pode até sair no automático, mas aí na hora que eu tô fazendo, no momento eu já percebo que tá falando, ixi, não para por aqui, vamos mudar o caminho. Ou não é desse jeito aqui com essa pessoa. Então, assim, isso foi importante. Realmente é uma evolução, é um processo grande. Assim, é muita coisa que a gente aprende que tem que mudar dentro de nós mesmos.
Mas eu acho que isso foi, assim, é um processo dolorido, mas é importante. É, É importante. Eu gostei muito. dói, mas é bom, né? Você recomenda, porque é um É, remedinho que arde, mas vai sarar, né, Jéssica? é como aquela toda crise para você ter evolução, né? Você precisa passar por esse momento para você entender, por essa turbulência, para você entender quais são as coisas que estão aí, dar aquela chacoalhada, mudar a energia do que. Por isso que eu falo botar o guarda-roupa abaixo, né? Tira tudo, vê tudo que está acontecendo, olha, dá uma olhada no todo que você tem, vê aquilo que não presta mais, tira e guarda só aquilo que você precisa de verdade, entendeu? Para de ficar acumulando coisa ruim, coisa que você não usa, coisa que você não vai usar. Às vezes você comprou no impulso, nem gosta, tá lá, doa, passa para outra pessoa, dá para o que é, Isso, né? Dá o presentinho da outra pessoa, dá para ela o que é dela exatamente. e fica com aquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que você vai usar, aquilo que você gosta e aquilo que você precisa, porque tem coisa que você tem ali também que um monte e não faz o menor sentido você continuar mantendo. Então, eu acho que por isso é muito o critério do botar o guarda-roupa abaixo, assim, né? É uma limpeza E física que você pode fazer aí uma analogia com a limpeza do eu, do espiritual, né? isso. É uma forma de movimentar as energias dentro da minha casa também, então movimentar as energias dentro de mim é uma forma de fazer essa higiene mental e funciona para mim. Ah, Então, eu fiz, né? Depois daquela sessão, eu acabei fazendo isso também. E foi importante, foi assim, um ótimo. processo bem. Eu ainda estou no processo, eu falo algumas coisas bem na minha cabeça, eu ainda falo, nossa, né? Mas eu acho que eu evolui bastante, assim. Eu consigo já identificar uma mudança em mim nesse sentido. A Então, mentoria te trouxe um start, né, Angélica? Um foi. start, né? Eu preciso sair desse degrau, né? Foi isso que eu sinto assim da mentoria para você. Eu preciso Uhum. sair desse degrau. Eu tenho toda a capacidade de sair desse degrau, não estou conseguindo. Então, você já deu o start. Você tem um impulso, né? Você consegue agora dar o impulso, você consegue agora se movimentar, né? Se motivar a subir, a evoluir, a ir para um próximo degrau. Só por você ter procurado a mentoria, você já está no processo de evolução. Você já está com um Uhum. pezinho para subir para outro degrau. Não é todo mundo que procura mentoria, né? E não é pelas questões financeiras, não. É porque não acha que é prioridade, que a evolução não é prioridade. Entendeu, É, Angélica? Então eu fico eu acho que super feliz quando eu vejo quando alguém procura e tem um outro tipo, uma mentalidade diferente. eu acredito que assim, não basta só você procurar, você tem que estar aberto a receber, né? Foi o que eu falei, eu não esperava tomar tanta puxada de orelha. É, eu confesso que assim, a primeira sessão eu falei, nossa, ela vai trazer mais do que eu já fiz, mais do É, mesmo, algumas é, coisas. Aí eu fui vendo que não, fui tomando tanta puxada de orelha, eu falava, eu saía brava, eu falava, poxa vida, não é assim. Aí eu falava, ficava brava, e daí eu ficava brava comigo depois falava, é assim, tá vendo? Ela tá falando na sua cara tudo que você não quer falar, tudo que você não quer ouvir. Então, até comentei com meu marido algumas coisas, ele falou assim, ué, você precisou falar com ela pra ela falar? Eu te falava de graça. Eu falei assim, mas você não falou com precisou pagar jeitinho. para ouvir, né? Eu falei, mas você não falou com o mesmo jeitinho, falei pra ele, né? Mas assim, na verdade não porque quem tá de fora vê de uma maneira diferente, realmente. Então, sabe aquela história de santo de casa não faz milagre? Não adianta o meu Isso, marido, às vezes, eu falei várias vezes pra ele falou várias vezes pra mim, eu já falei pros meus pais, alguma coisa, mas assim, alguém falar e confirmar aquilo, sabe? Você tomando uma pessoa isenta, que tá vendo de fora, você tá colocando pra ela, ela isso. não Um tá no olhar seu dia a dia. estrangeiro, né, Angélica? Um olhar E ela olha pra estrangeiro. você e fala aquilo pra você, puxando tua orelha, você vira e fala, nossa, realmente, é doído, mas é importante para você reconhecer e aprender, assim, você passa por esse processo de luta, esse processo de autocrítica, e aí você começa a mudar um pouco a postura e você começa a ver o resultado, né, da mudança, Isso, né, das atitudes que você adotou e em algumas coisas. Como você sempre falou, né, nunca tem certo e errado da maneira que você entende a situação, né, mas você pode isso, alterar dependendo conforme você se sente em relação a ela. Então, exatamente. eu comecei a perceber que se eu mudasse a forma, as pessoas com quem eu falava, essas pessoas realmente, elas se sentiam um pouco mais confortáveis, a reação era melhor. Então, assim, se você tem esse feedback positivo, então você continua, né? Aquela situação. Até com meu filho, eu comecei a colocar de outras formas, me comportar de outra forma com ele. E ele começou, e o feedback foi muito bom, foi imediato, assim, sabe? A resposta Delícia. dele a mim foi imediata. Então, a gente vê, né, que é válido.
Não deu certo, troca, para, faz diferente. Porque teve coisas também que eu fiz que, nossa, pioraram muito. Eu falei, não, deixa, não, isso aqui não vai, não rolou. Vamos mudar. É aquele negócio assim de você ver seu filhinho tá com 2 anos, né? Você vê seu filhinho cair, a primeira reação é você correr, correr e ajudar. Mas o que seria correto de aprendizado de crescimento para você como mãe e ele como filho é você observar de longe como ele se levanta, como ele se vira nessa queda. Ficar de longe e verificar se realmente ele vai precisar de ajuda para levantar. Nem sempre. Ele levanta sozinho. E aí ele vai se sentir Não, capaz. e às vezes levanta dando risada, nem chora, né? Então, assim, e ele fala assim, negócio... ó, eu sou capaz de levantar, mas eu tenho ali uma pessoa que eu posso pedir ajuda. Esse é o quadro mais bacana de mãe e filho. E o que eu quero deixar aqui no final desse depoimento, Angélica? Meu agradecimento. E o vizinho tá fazendo barulho aí, né, Angélica? De novo, começou, gente, me perdoem. Assim, esse período de pandemia, o condomínio liberou, estava tudo tranquilo há 5 minutos, assim, até 10 minutos atrás, e agora eles resolveram ligar as máquinas de novo. Desculpa. Não tem problema. Mas eu tentei pôr no silencioso, né? Aqui. Eu pus tudo aqui no silencioso, fechei todas as janelas, tá tudo fechado, mas tá impossível, gente. A gente, para quem não está sabendo o que está acontecendo, a gente ia fazer ontem, não fizemos por causa do barulho que estava aí, né, Angélica? A gente fez hoje, tudo silêncio até agora, agora começou. Começou, desculpa. Para fechar com chave de ouro, né? Saber lidar com os problemas, né? Eu quero te agradecer, tá, Angélica? O meu sentimento é de gratidão, de aprendizado e de entender que a gente se ajuda, né, de entender que aquela questão do telhado e do pé, né, que eu coloco sempre, do deserto, do oásis que eu coloco sempre, e a evolução está acontecendo, né? Sempre vai acontecer. E é importante pegar tudo que você tem de técnica, tudo que você aprende e praticar. Não tem transformação sem prática, não existe. São aqueles três itens lá do hábito e do deshábito. Se você não colocar os 3 itens, o hábito não vai acontecer. Se você cortar um deles, você desabitua. Mas isso tem que praticar um modelo mental de, no mínimo, 21 dias, que é o que se forma aqui na cabeça da gente, nas nossas caixinhas. Tá? Praticar, praticar, praticar. E o que eu coloco para você aqui é deixar esse legado que você tem que deixar, tá? Do que você vê como o girassol. Girar, girar, girar sempre. Se colocar em movimento sempre em direção da sabedoria, da luz, do aprendizado, do crescimento, da evolução. Eu agradeço ali a paciência, né? Até daquele comecinho empolgado da mentoria, a disposição que você teve de escutar. Às vezes falei muita coisa para dar uma desabafada ali naquele momento. Mas obrigada pela paciência, obrigada pelas puxões de orelha, foram assim muito importantes, eu acho, que eu precisava naquele momento. E assim foi que eu falei, eu como um girassol, né, eu só procuro aquilo que me ilumina, né? Então você trouxe essa iluminação para mim. Eu agradeço de coração essa ajuda que você me deu e assim vamos continuar, né? Não pretendo parar por aqui. Acho que o contato ainda a gente vai ter aí mais para frente. Te desejo toda a sorte, que a mentoria aí continue com todo esse sucesso e que esse depoimento possa te ajudar aí a incentivar mais pessoas, né? Então, mostrar que às vezes foi uma questão mais pessoal aqui. Eu procurei por razões iniciais profissionais, mas eu achava que mas era uma questão mais eu comigo mesma. Não era nada de eu, do meu trabalho, no meu relacionamento, na minha família, não era nada, era eu. Então, assim, foi isso que eu consegui tirar dessa mentoria, que tudo que estava acontecendo de errado era só comigo, era só eu. Não tinha nada errado em volta. Então, assim, tudo era só comigo, só dependia de mim. E essa é a grande aprendizagem que está saindo dessa fase, né? Agora eu preciso continuar trabalhando. E aí eu vou contar com você ainda mais pra frente pra gente continuar, tá bom? Mas eu agradeço de coração toda essa evolução que eu já tive até aqui. Também, Angélica, muito obrigada. Eu termino esse depoimento, esse caso de sucesso maravilhoso, emocionada mesmo. Eu sempre me emociono, né, nos meus casos de sucesso e te deixando essa palavra também, que é gratidão, tá? Que a gente tem que ser grato.
Eu sou grata pelo meu trabalho, eu sou grata pela sua chegada, eu honro por você ter me procurado, tá? Eu honro por ter deixado aí uma pedrinha fundamental na tua vida e que daqui para frente você vai usar. Você tem que me prometer que você vai usar essa pedrinha. Não vai Todos os chutar dias. nem colocar embaixo do tapete. Tá bom, gente? Não, tá E aqui. Tudo aí, isso que tá aqui só tá gravado. crescimento, só evolução. Exato. Tá Se bom? Deus quiser, tudo que tá aqui, acho que todo mundo que passa pela nossa vida deixa a sua marquinha, você com certeza deixou a sua em mim. De novo, sou grata por tudo e peço desculpas pelo barulho aqui do fundo para acabar nesse momento, mas eu acho que também faz parte, né? As coisas nunca saem da maneira que a gente planeja, né? Não necessariamente. Então, mas de qualquer forma, assim, isso não tira todo o brilho do que foi e isso não tira todos os méritos que a gente atingiu nesse período. Então, assim, acho que a gente cresceu. Eu evolui bastante, mas eu acredito que você foi comigo. Então, assim, isso foi legal, porque eu tive uma pessoa comigo me acompanhando e torcendo, então eu ficava super feliz cada vez que eu conseguia uma alteração, assim, uma mudança de comportamento, uma coisa que eu achava muito legal em mim. Então, é gratificante, reconfortante e me deixa muito feliz. Eu e saber que agora agradeço. você tem recurso para seguir em frente, né, Angélica? Muito mais recurso para seguir em frente. Muito mais confiante, muito mais você. Muito mais empoderada. Sim, né? Tô muito mais. E assim, muito mais tranquila, né? Mesmo sabendo que eu tenho, assim, por mais que eu já sabia que eu tinha os recursos, eu tô mais tranquila em usar, né? Já sei usar com mais fé, assim, com mais força. Então, de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, parcimoniosa, né? Já sei como colocar e tentar medir o recurso na hora certa. Então, pelo menos estou tentando, né? Já estou aprendendo a usar da maneira Sim. Conforme vão aparecendo as situações. Então, é isso. Acho que se eu pude colocar um pouquinho aí da minha história para vocês e se eu pude te ajudar e trazer depoimento de como é essa mentoria, claro. Espero que isso inspire mais alguém a procurar aí e buscar evolução também. É isso. Então, tá bom, minha querida. Deixa um beijo aqui, muito carinhoso para você, para sua família, né? Seu bebê maravilhoso aí de crescimento, que os filhos só vêm na nossa vida para transformar também, né? Exatamente. Mais uma fonte de iluminação. Com Deus. Sim, sim. Pura fonte. É uma das maiores fontes, tá? É filho. Tá? Então tá bom, meu amor. Tá bom? Muito Beijo obrigada. para você, gratidão por tudo. Crescer, evoluir, vida que segue. Amém. Beijo. Tchau.